Olá, minhas irmãs, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês, a tarde, a noite. O momento que você está ouvindo esse áudio é um momento seu, é um momento de cura e restauração para a sua alma, né? Seu momento e sabe que o Senhor está contigo neste momento. Diante de uma nação tão manchada, tão suja, com essa adversidade, essa promiscuidade, esse desvio de caráter, de conduta, né, em relação ao abuso, onde nós temos a cultura da vulgaridade. É tão comum a gente conhecer mulheres que foram abusadas, muito fácil ver homens que foram abusados, as reações desses homens que foram abusados, mas muitas vezes nós não temos dados de meninos sendo abusados, né? Dificulta muito o cuidado e a prevenção a nível de rapazes, né? É muito complicado porque a questão de você lidar com uma criança do sexo masculino abusada, ela vai ver que ali pode estar em questão a sexualidade dela. E às vezes ela tem convicções da sexualidade dela, que ela é um homem, mas aquilo vai virar uma bola de neve. Se ele contar para a mãe vai contar para a tia e a tia vai contar para as primas. Então a moralidade dele, né, vai estar em questão diante de toda a sociedade que ele conhece. Então é muito complicado mesmo. Dificulta muito falar de abuso de meninos, mas estima-se que seja em números, se não iguais, muito parecidos com os números de meninas abusadas. Mas a questão é que as meninas, elas têm mais possibilidade de denunciar o abusador, né? Denunciar o ato, por falar mais e envolve sentimentos, né? E então existem essas questões. Mas e aí, o que acontece? Como reagir, né? Quando acontece o inverso, né? Quando o abusador está próximo, quando o abusador é um filho, é um irmão, é um parente, é um sobrinho, e você, como você vai reagir a isso, né? Como agir? Primeira coisa que a gente tem que entender é que sim, os abusadores estão sempre muito próximos. São as pessoas, né, que cometem abuso, elas cometem, aliás, as que sofrem abuso, elas sofrem abusos oriundos de pessoas da família ou muito próximos da família. Então, com certeza, né, o fato de conhecer o abusador aí é quase impossível não conhecer, vai estar bem próximo. Então, é como lidar com isso, né? Então, a gente precisa entender, na condição, por exemplo, de pai do abusador, mãe do abusador, tem que entender, admitir que de fato isso não é recente. Essa história não está te deixando saber de algo agora. Provavelmente desvios de conduta, sintomas, sinais já foram dados desde muito tempo, há muitos anos. É bem possível, no mínimo, o distanciamento, várias características foram apontadas, dando a entender que merecia uma atenção especial, né? Um distanciamento exagerado na adolescência, um entrosamento faltando, né? Um entrosamento faltando essa comunicação mais contínua ou excesso, alguns distúrbios relacionados à mentira, é uma série de situações que às vezes ficaram visíveis, ficaram pontuais, mas é melhor não mexer, né? Eu me lembro uma vez que eu cheguei para uma pessoa. Eu estava vivendo um processo que eu estava pronta mesmo, pronta, sem outras crises aparentes, sem nada de foco ao meu redor, estava tranquila e eu senti o Espírito Santo me convidando para algumas curas mais profundas. E então eu comecei a abrir uma caixinha que estava relacionada à morte da minha avó. E tinha ali algumas informações, algumas coisinhas, algumas dores, e o Senhor queria tratar. Eu sabia que era o Senhor, mas eu me lembro de procurar uma pessoa de altíssima confiança, de marcar um horário, ir até ela e encontrar com o objetivo de conversar. E quando eu fui conversar, essa pessoa me disse assim: Você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Para com isso, você não precisa fazer isso, não de jeito nenhum. E então,
aquilo me deu uma cortada muito grande. 8 anos depois, me vi eu com problemas relacionados àquela situação recorrente, a oriunda, né, da morte da minha avó. Daí tinha eu que resolver. Então, às vezes a gente acha mesmo que é mais fácil deixar para lá. Não, simples. Paga uma festinha, faz alguma coisa, manda para uma colônia de férias, faz alguma coisa. Mas muitas vezes a gente precisa entender que é o seguinte, a família, ela mostra sinais o dia todo, o tempo todo. Se você realmente é guardião do seu lar, né, um homem que está me ouvindo é guardião do seu lar, você percebe, porque se tem uma coisa que Deus nos confiou e que nós vamos prestar contas, são os nossos filhos. Eu sei que nós agregamos um monte de outras funções, né? Mas por regra, eles são do Senhor. Então nós vamos prestar contas. Se estamos atentos, se estamos olhando, nós vamos observar, nós vamos estar atentos e vamos entender como fazer. Então, um dos pontos eu já tive alguns sinais. No caso, eu como líder, como pai, como parente, eu já tive algumas percepções. Então, se isso chegou a esse ponto, não que eu seja cúmplice, mas assustado de todo eu posso não estar. Então, a gente precisa entender que desvios de conduta, eles não brotam sem antes demonstrarem, sai alguma folhinha, alguma outra, eles não aparecem de repente. Eles dão vários sinais e é sempre uma crescente de que há um desvio de conduta. Então, é importante ter acesso. Agora, evita o crime? Nem sempre. Pode evitar o crime, pode ajudar a prevenção, mas a pessoa continua tendo o livre-arbítrio. Vamos nos lembrar de Caim, né, onde o próprio Deus, né, bate lá na porta do coração dele e fala: olha, o pecado já à porta, o pecado está aí. Daí Caim ainda escolhe matar. Então, essa mudança de pensamento, nem Deus mudou o pensamento de Caim. Ele dá o livre-arbítrio. Então, a pessoa pode escolher e eu não quero que você tenha essa culpa. Mas se você faz parte de uma família e que houve esse desvio de conduta, é importante ter essa noção de que sim, existem ações que podem anunciar esse desvio de conduta e a importância de ser tratado. Para a glória de Deus, foi desmistificado a questão da psicologia dentro do meio cristão e uma série de outras coisas. São profissionais preparados, pessoas capacitadas que podem ajudar. Existem sim várias formas e até chegar à medicação são muitos caminhos. Então, assim, é importante conceder essa clareza de fatos agora no seu coração antes do próximo passo.